Então, um cano horizontal de calibre variável, como da figura, cuja seção reta A1 é 1,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, e A2 é a metade disso. Então, esse cano aqui, né, A1 é maior do que A2, é aqui mais ou menos o exemplo dado, para a equação da continuidade, quando nós falamos de equação da continuidade. Então, essa área aqui é a metade da área de entrada, conduz um fluxo laminar de etanol de massa específica 791 gramas por metro cúbico, ou seja, é menor que a da água, né? O álcool é menor, a densidade do álcool é menor que a da água. A diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano é 4.120 Pascal, certo? Então, qual é a vazão de etanol? Ou seja, quanto de etanol, quanto volume por unidade de tempo passa nesse cano, certo? Lembrando que o volume que passa aqui por unidade de tempo tem que ser igual ao volume que passa por unidade de tempo no outro lado. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai primeiro usar a equação da continuidade nos dois extremos, né? Ou seja, a P mais ρGH mais ρV quadrado sobre 2, referente à equação de Bernoulli, tem que se conservar. Então, essa grandeza no ponto A tem que ser igual à mesma grandeza no ponto B, certo? Sendo que, se eu analisar um elemento de volume que escoa aqui, eu posso desprezar o valor de altura, o termo de energia potencial gravitacional, e mesmo assim, mesmo se eu considerar um ponto aqui, que vai para esse lado, né, o ΔH é pequeno, dando origem a uma pressão pequena. Então, esses termos podem se cancelar. Então, eu aproximo esses termos como zero, e fico só com o que resta, no ponto A e no ponto B. Então, no ponto A, eu vou ter uma pressão P1 e uma velocidade V1, e no ponto B, né, eu vou ter uma pressão P2 e uma velocidade V2, que vão ser substituídos nos termos que restam, certo? Então, como ele quer saber a vazão, o que é a vazão? A vazão é a área vezes a velocidade, né? Então, se eu encontrar a área e a velocidade em qualquer ponto, eu acho a vazão. Se eu acho a área 1 eu tenho, a área 2 eu tenho. Então, só preciso ou da velocidade 1 ou da velocidade 2 para achar a vazão. Tenho uma equação que correlaciona velocidade 1 e velocidade 2. Eu preciso eliminar uma das duas. E aí eu vou usar para eliminar uma das duas a equação da continuidade. Ou seja, V1, a velocidade, a vazão é a área, vazão é a área vezes a velocidade. Logo, a velocidade vai ser a vazão sobre a área, né? Ou seja, R sobre A. Então, vai ser isso aqui. De modo que a mesma coisa V2, né? V2 é R sobre A2. Então, se eu igualar, se eu pegar R e, ou melhor, se eu substituir R por V1, desculpa rapidinho, só pensar aqui para não... Não, a questão é a seguinte, é que as velocidades, as áreas, elas são correlacionadas, né? A área A1 é a metade da área A2, certo? Ou melhor, a A2 é a metade de A1. Então, eu vou fazer essa substituição aqui. Deu um tilt rapidinho. Então, A2 é igual a 1 sobre 2. Então, eu posso pegar aqui A2 e substituir por A1 sobre 2. Certo? Quando eu fizer isso, vai ficar A1 sobre 2 aqui. E o 2 que estava embaixo, ele pode ir lá para cima, se eu usar aqueles princípios lá de divisão de fração, né? Entenderam aqui, pessoal? Eu não confundi vocês aqui? Alguém quer perguntar? Professor, Oi. essa metade, a gente pode dividir o valor dela? No caso é 1,20, pode dividir ela por 2? Tem um valor específico para Não, A2? tu vai deixar
A2 como função, tu não conhece. Pode dividir, sim. Porque deu os valores, né? Isso, aí lá Deu os por valores, 1,20 pode dividir por 2 para ter um valor pode. específico. Pode. Pode? Porque, pode. Porque lá tá, o que eu tô fazendo aqui é literal, né? Você está colocando em Você pode, função, né? colocando em função. Isso, Poderia, não tem problema nenhum. tudo bem. Mas, então, aí para fazer literal, eu substituí A2 por A1 sobre 2, de modo que agora eu vou substituir R sobre A1, né? R sobre A1, vou colocar V1. Então, V2 vai ser igual a 2V1, certo? Como 2 é A1 sobre 2, V2, por consequência, vai ser igual a 2V1. Então, eu vou substituir agora, lá nessa equação aqui, certo? O V2 eu vou colocar 2V1, que eu elimino uma velocidade, fico só com uma. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos pegar essa equação lá de cima. A pressão P2 vai para o outro lado negativa, fica P1 menos P2. Esse termo permanece, ρV1 ao quadrado sobre 2, certo? Que é esse termo aqui. E o V2 aqui eu vou substituir por 2V1, que eu acabei de perceber, né? Então vai ficar aqui, no lugar de V2 vai ficar 2V1 ao quadrado sobre 2, certo? De modo que tem agora uma equação que é função de V1 e eu posso determinar aí V1 e, consequentemente, a vazão, certo? Então, para dar continuidade, eu vou chamar isso aqui de ΔP, certo? Vou pegar esse ΔP, que é isso, né? Esse termo vai negativo para o outro lado, que vai ser esse termo, né? Esse termo aqui é preservado. E aí, agora, eu posso, então, fazer uma divisão, uma diminuição, né? 4 meios, eu estou subtraindo 4 meios de um valor menos a metade desse valor. Se eu chamar, por exemplo, ρ V1 ao quadrado de alfa, eu estou pegando aqui 4 meios de alfa, ou seja, 2 alfas, menos a metade de alfa. Então, 2 menos a metade vai dar 3 meios de alfa, aqui, que no caso é ρ V1 ao quadrado. Isso aqui é álgebra simples, certo? Muito bem, agora eu vou isolar V1 como 2 vai multiplicando ΔP, então fica 2, 2 vai multiplicando ΔP, então fica 2 ΔP. 3 vai dividindo ΔP, então fica sobre 3, tá? O ρ vai dividindo, então vem para baixo. E eu vou tirar a raiz para encontrar V1. E aí eu tiro a raiz, certo? Então, isso aqui é V1, ok? Só que V1 é a vazão sobre a área, né? Porque a vazão é velocidade vezes área. Então, V1 é a vazão sobre a área. Então, para isolar a vazão, eu pego A multiplicando V1. Então, fica A1 vezes V1. Só que V1 é isso aqui. Então, fica A1 vezes isso, que vai dar a vazão que passa em qualquer seção transversal aqui do tubo de interesse. Certo? Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Certo? Então, olha, nesse exemplo, ele foi bom porque nós aplicamos aqui a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, que são os temas da aula de hoje. Ó, esse aqui é um problema proposto lá na lista de exercícios, então não vou resolver. E esse aqui, ele não é proposto na lista de exercícios porque ele é proposto no livro. É um problema interessante. Algum comentário? Por favor, me interrompam se tiver comentários.
Então diz assim, no Velho Oeste, um bandido atira em uma caixa d'água sem tampa. Sem tampa é importante porque se ela não tem tampa, a pressão aqui em cima é P0, pressão atmosférica. Se ela tivesse tampa, você teria vácuo aqui. Então seria uma pressão menor que a pressão atmosférica. À medida que a água cai, você ia formar uma pressão, um tipo de vácuo aqui, ou alguma coisa próxima de vácuo. Entendeu? Aí Então, aumentaria a velocidade da água, né? mais ou menos, olha só, vamos discutir com calma isso. Imagina que você tem tampa. À medida que sai água, você ia fazer tipo uma pressão negativa, não é pressão negativa não existe, né? Mas a pressão aqui ia ser menor do que a pressão externa. De modo que ia ficar mais difícil sair água. É como se estivesse sendo sugado aqui. Tá entendendo? É como se você tivesse uma garrafa de PET e aí você você tampa ela e faz um furo. Vai chegar uma hora que a água vai ter dificuldade de cair, porque vai se formar uma pressão negativa aqui. Entendeu? Então, no caso, ia escorrer pouca água, né? Pode ter, tem até um caso que às vezes até não sai água, né? Ou não? Quando cair a água o suficiente e que a pressão aqui for muito menor que a de fora, aí a água para de cair. Assim. Certo? Muito bem. Porque passou um vídeo, uma garrafa PET tampada com um buraquinho lá embaixo. Aí não sai água. E quando o professor abria a tampa, começava a escorrer. Exatamente o caso aqui. Como não tem tampa, a pressão aqui é atmosférica. E aí a água vai escorrer sem dificuldade. Isso. Muito bem, então o bandido dá um tiro e a água vai escorrer. Abrindo um furo a distância H da superfície, né, mais alta, da superfície do líquido. Qual é a velocidade da água ao sair da caixa d'água? Com que velocidade um elemento de volume sai aqui? Essa que é a pergunta. Então, aqui, nesse caso, nós podemos usar uma aproximação em que, observa que a equação de Bernoulli ela é válida para qualquer dois pontos do fluido interconectados. Então, esse ponto aqui, que eu estou chamando de 1, ele está interconectado com o ponto 2, que é um ponto imediatamente fora do escoamento, né? Imediatamente fora da caixa. Certo? Esse é o pulo do gato, porque um elemento de volume aqui na superfície ele tem velocidade zero. Certo? Se eu chamar isso aqui de 1, né? A velocidade, ó. Esse termo aqui, referente à energia cinética, ele zera. Certo? Esse é um ponto. Então, o que se faz nesse problema? Você iguala, você pega um ponto aqui e um ponto logo na saída. E aí você diz que essa quantidade tem que ser preservada. Então você já eliminou esse termo, né, que não tem velocidade aqui nesse elemento de volume. E um outro termo que você pode eliminar, pessoal, é a pressão atmosférica. Por quê? Porque a pressão atmosférica age nesse elemento de volume e a pressão atmosférica age nesse elemento de volume que está saindo. Aqui é P0 e aqui é P0 também. Logo, esses termos aqui são iguais. E aí eles se cancelam mutuamente. Alguém tem uma pergunta aí nesse caso? Fazer igual como eu fiz no outro. A, B. Isso tudo é devido a não estar tampado, né, professor? Tudo devido ao fato de não estar tampado. Muito bem, então eu já eliminei aqui outra coisa que pode ser eliminado da equação, né? Eu já eliminei esse termo, porque a velocidade no ponto A é zero. Esses dois termos, porque o ponto A e o ponto B estão sujeitos à pressão atmosférica, e esse termo ele pode ser eliminado, porque eu posso tomar como referência de altura o ponto B, de modo que a altura em B é zero. Então, nesse caso,
a altura aqui vai ser 0. Então, já foram esses termos riscados, todos saem. Sobrando desse lado o termo de energia potencial gravitacional no ponto A e o termo de velocidade ou energia cinética no ponto B. Certo? De modo que eu posso encontrar a velocidade que sai no ponto B, né, desenvolvendo aqui algebricamente e achando que isso é igual a raiz de 2GH, que é a mesma coisa que acontece aí na queda livre. É o mesmo resultado aí da queda livre. Esse é um ponto interessante. Pessoal, comentários? Sem comentários. Professor? Oi. A altura que essa caixa está suspensa, ela tem alguma influência? Não, né? Boa pergunta. Não tem. Essa pergunta é muito interessante mesmo, porque a princípio, né, você poderia... A velocidade aqui, no ponto B, ela só é influenciada por esse Hzinho. Agora, a velocidade aqui, não. Ela é influenciada pela altura, né, do suporte. Certo? Então não tem influência não, né? Não. Tá bem. Nessa questão, nessa velocidade aqui em B, não. Sim, sim. Obrigado.